Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca Setup, a nossa segunda aula sobre essa banca. Se você não conferiu a primeira, vou deixar no card aqui em cima para você conferir logo após essa aula. Antes de iniciar, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo que você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, separei 5 questões dessa banca, trabalhando alguns temas importantes, tanto da licenciatura como do bacharelado, e vamos para a primeira questão. Galarrot e Osmond, 2005, propõem uma sequência para que o professor de Educação Física observe e avalie o desenvolvimento motor de seus alunos, que já alcançaram o estágio maduro e se encontram na fase motora especializada. Assinale a alternativa que menciona, na ordem correta, os 3 estágios que compõem essa sequência. Então, relembrando aí as fases do desenvolvimento motor, de acordo com o Galarrot, a gente vai ter primeiramente a fase dos movimentos reflexos, em seguida, fase dos movimentos rudimentares, fase dos movimentos fundamentais e fase dos movimentos especializados. Na fase dos movimentos reflexos, nós vamos ter os estágios de codificação e decodificação de informações. Na fase dos movimentos rudimentares, nós vamos ter um estágio de inibição de reflexo e outro estágio de pré-controle. Na fase dos movimentos fundamentais, nós vamos ter aquela classificação de movimentos inicial, elementar e maduro. E nesse caso, a questão pede os estágios da fase motora especializada, que são 3 também: os estágios de transição ou transitório, estágio de aplicação e o último estágio de utilização permanente. Então, nesse caso, como ele vai pedir os estágios da fase motora especializada, da fase dos movimentos especializados, a alternativa B é a correta. Tem 3 estágios: estágio transitório ou de transição, estágio de aplicação e estágio de utilização permanente. Primeira questão, então, item B é o correto. Segunda questão. Segundo o coletivo de autores, a abordagem das aulas de Educação Física, baseada no Decreto número 69.450, de 1971, composta por turmas de alunos do mesmo sexo e elaborada a partir de suas cidades biológicas, era norteada pelo princípio da, ele fala, cultura corporal, desenvolvimentista, diversidade ou aptidão física. Então, essa é, de certa forma, uma pegadinha, porque ele traz a referência do coletivo de autores, a obra fundamental aí da abordagem crítico-superadora, e logo na primeira alternativa ele traz o conceito de cultura corporal. Então, leva a crer que, como ele está falando de coletivo de autores, a gente vai ter como resposta a cultura corporal, que de fato é uma das bases da abordagem crítico-superadora. Porém, ele vai falar na questão do Decreto 69.450 de 1971, que é aí um documento importante da história da educação física no Brasil, que vai trazer as aulas de educação física composta por turmas de alunos do mesmo sexo. Porém, nesse caso, a partir desse decreto, a gente tinha ainda uma tendência pedagógica, como a educação física era trabalhada, a gente estava em pleno vigor da tendência competitivista, a tendência esportivista, que tinha como elemento central a aptidão física, o esporte de alto rendimento. Então, nesse caso, o norte desse decreto, como a educação física era trabalhada nesse período, a gente vai ter o princípio da aptidão física. Então, as abordagens pedagógicas que vão surgir logo após esse período vão se contrapor a esse modelo mais tecnicista, esse modelo mais biologicista que a educação física era trabalhada em anos anteriores. Então, baseado no decreto número 69.450 de 71, a educação física ela era norteada pelo princípio da aptidão física. Então, muito cuidado. Apesar da gente falar do coletivo de autores, como ele vai falar de um período histórico específico do país, o norte
era o princípio da aptidão física. Segunda questão, então, a alternativa D é a correta. Terceira questão, o PARQ, ou Physical Activity Readiness Questionnaire, ou questionário de prontidão para atividade física, tem sido sugerido como padrão mínimo de avaliação pré-participação na área da atividade física voltada à saúde. Em relação à utilização do questionário, marque a alternativa errada. Então, o PARQ vai ser justamente um instrumento, um questionário utilizado como uma avaliação pré-participação em alguma atividade física, em algum tipo de atividade física. Então, nesse questionário, a gente vai ter diversas informações que vão, de certa forma, trazer parâmetros se aquela pessoa, se aquele indivíduo está preparado ou não para realizar um programa de atividades físicas. Então, a partir disso, a gente vai buscar a alternativa errada. Item A, o questionário procura identificar possíveis problemas de coração. Perfeito, lá nas perguntas do PARQ, a gente vai encontrar perguntas relacionadas se o indivíduo tem algum problema de coração, se sente dor no peito ao realizar alguma atividade, entre outras perguntas. Item B, o questionário tenta identificar problemas de desequilíbrio devido à tontura e ou perda de consciência. Verdadeiro também. São algumas perguntas do PARQ relacionadas a desequilíbrio, a tontura, perda de consciência no exercício. Item C. O questionário identifica problema ósseo ou articular que poderia ser piorado pela atividade física. Perfeito. O questionário também vai ter como parâmetro essa saúde articular do indivíduo. Item D, o questionário classifica os indivíduos em níveis de condicionamento físico. Essa alternativa é errada, Como o PARQ ele vai querer saber ali, através de suas perguntas, se o indivíduo está pronto para realizar determinado programa de atividades físicas, ele não tem o objetivo de classificar os indivíduos em níveis de condicionamento físico, E sim ver se o indivíduo está pronto para realizar atividades físicas. Então, a alternativa D já é a incorreta e a alternativa E, o questionário identifica os que necessitam de avaliação médica prévia, também acaba sendo um certo direcionamento do PARQ. Então, terceira questão, a alternativa D é a incorreta, já que o questionário não classifica os indivíduos em níveis de condicionamento físico. Terceira questão, item D. Quarta questão, sobre a evolução histórica da educação física no Brasil, assinale a opção incorreta. Então, muito cuidado nessas questõezinhas que eles vão trazer alternativas corretas, incorretas, o que está errado. Então, muito cuidado ao ler o enunciado, Item A. O método francês se constitui no primeiro modelo sistemático de educação física empregado no Brasil. Então, essa já é a alternativa incorreta quando a gente relembra aí os métodos ginásticos. Inclusive, lá no nosso curso online, a gente tem uma aula específica sobre métodos ginásticos europeus. A gente vê que o primeiro método ginástico, o primeiro modelo sistemático de educação física que chega ao Brasil é o método ginástico alemão. O método francês vem surgir apenas por volta vai ser oficializado no país apenas por volta de 1920, na década de 20, enquanto que o método ginástico alemão, por volta de 1860, ele já estava chegando aqui no país. Então, o primeiro método ginástico, o primeiro modelo sistemático de educação física empregado no Brasil foi o método alemão, não o método francês. Item B, o parecer de Rui Barbosa, em 1822, quando na verdade seria 1882, equiparou os professores de ginástica da escola normal aos de outras disciplinas. Essa data, na verdade, foi um erro de digitação meu quando eu fui transcrever a alternativa, mas a data correta é 1882 e é verdadeira. Esse parecer de Rui Barbosa, ele equiparou os professores de ginástica das escolas aos de outras disciplinas. Então, além de trazer a ginástica, a educação física na época chamada como ginástica, como um componente obrigatório nas escolas, para que tanto alunos do sexo masculino como do sexo feminino participassem, ele também trouxe a sugestão de equiparar os professores de ginástica aos das outras disciplinas. Então, item B verdadeiro com essa ressalva, que é 1882, não 22.
Item C, a influência dos médicos na educação física foi caracterizada por ações baseadas nos princípios da medicina social, de índole higiênica. Perfeita, quando a gente relembra aí a tendência higienista, né, a gente vê que, de fato, a influência dos médicos na educação física vai ter essa influência muito higienista, de certa forma eugênica também, em várias partes, buscando uma asepsia social a partir da educação física. Item D, a missão militar francesa, em 1907, foi responsável pela fundação do mais antigo estabelecimento especializado em educação física do Brasil, a Escola de Educação Física da Força Policial do Estado de São Paulo. Verdadeiro também, o método francês vai chegar por volta dessa época, né, em 1907, e lá pela década de 20 vai ser institucionalizado, vai ser formalizado como um método ginástico oficial do Brasil, né, oficial do Exército Brasileiro e também utilizado nas escolas. Então, item D, verdadeiro. Item E, a educação física brasileira sofreu grande influência das instituições militares. Perfeito também, quando a gente olha a história da educação física, a gente percebe que a educação física tem como principais bases antigas a medicina e o militarismo. Então, quarta questão, a única incorreta é a alternativa A, já que não é o método francês que se constituiu no primeiro modelo sistemático de educação física, mas sim o método ginástico alemão. Quarta questão, item A. E quinta e última questão, quando comparadas com as fibras brancas, as fibras vermelhas, então uma questão típica aí de diferenciação de tipos de fibras muscular, uma questão teoricamente mais voltada para o bacharelado. Relembrando rapidamente, as fibras, a gente tem dois grandes tipos de fibras, né? A gente obviamente tem diversas classificações, mas separando em dois grandes grupos, a gente vai ter as fibras brancas e as fibras vermelhas. As fibras vermelhas, também conhecidas como fibras do tipo 1, a gente vai ter fibras que são mais resistentes à fadiga, que têm um maior conteúdo mitocondrial, a gente vai ter uma prevalência, aí, uma predominância de um metabolismo aeróbio, enquanto nas fibras brancas a gente vai ter uma predominância de um sistema glicolítico, um sistema dos fosfagênios, a gente vai ter rápidas contrações, uma menor resistência à fadiga. Então, rapidamente, relembrando esses conceitos de fibras brancas e fibras vermelhas, a gente vai ter, comparada com as fibras brancas, as fibras vermelhas contraem mais rapidamente? Não, já que as fibras brancas vão ter uma contração mais rápida que as fibras vermelhas, desenvolvem maior potência muscular, também falso, isso é característica das fibras brancas, tem menor resistência à fadiga, falso, as fibras vermelhas vão ter uma maior resistência à fadiga comparadas às fibras brancas. Item D, contraem-se mais lentamente, perfeito, as fibras brancas vão ter uma velocidade de contração muito mais rápida do que as fibras vermelhas, então a alternativa D já é a correta. Item E, tem menor capacidade de respiração aeróbica, falsa, já que a gente vai ter uma densidade mitocondrial muito alta nas fibras vermelhas, a gente vai ter uma maior prevalência aí do sistema aeróbio, né? A respiração aeróbica. Então, quinta questão, item D é a correta, as fibras vermelhas elas se contraem mais lentamente do que as fibras brancas. Quinta questão, item D. E com isso finalizamos essa nossa segunda aula da banca Setup. Lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. E se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concursosedefísica, ou pelo nosso e-mail, contato@concursosedefísica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.